Há já algumas semanas, no passado dia 24 de novembro, comemorou-se em Portugal o Dia Nacional da Cultura Científica. Eu sei que já temos muitos dias mundiais e nacionais disto e daquilo, mas creio que, apesar de tudo, não faz mal a ninguém lembrar que, para lá de termos bons futebolistas, também temos grandes cientistas e que muitas vezes, para se integrarem, têm mesmo que ir para instituições científicas estrangeiras. Como os jogadores, dirão alguns. Pois é, santos da casa não fazem milagres. Não é que eu diga ao Santo António que o querem de Lisboa, mas que teve de ir fazer os milagres para outras bandas, lá para os lados de Pádua. Bom, mas agora estou mesmo a afastar do meu tema de hoje e de que maneira? Falava eu então do Dia Nacional da Cultura Científica, em boa hora criado por um dos nossos melhores ministros da Ciência e da Tecnologia, Mariano Gago, ele mesmo um professor e um cientista de mérito falecido prematuramente. E por que terá escolhido essa data? Precisamente para homenagear outro cientista português que, a 24 de novembro de 1906, nasceu em Lisboa de seu nome Rómulo de Carvalho. Apenas um ou outro dos nossos telespectadores mais velhos se recordarão dos cadernos de exercícios de química de um tal Rómulo de Carvalho, pois este Rómulo de Carvalho, de que lhe falo, foi professor de Físico-Química do ensino secundário nos liceus Pedro Nunes e Camões de Lisboa, bem como no então Liceu Dom João III de Coimbra, hoje Escola Secundária José Falcão. Foi um pedagogo inovador, um investigador da história da ciência em Portugal e um grande divulgador da ciência. Ora, foi tudo isso que levou a que tenha sido convidado para membro da Academia das Ciências de Lisboa e que tenha mesmo recebido o título de doutor honoris causa pela Universidade de Évora. Mas porquê é que eu estou aqui tanto a enaltecer esta figura de cientista, de professor de Química? Calculo que alguns telespectadores saberão, mas outros talvez não, que Rómulo de Carvalho, para lá de químico, foi poeta. Isso mesmo, olha, eu disse poeta. Isto é, para lá das pipetas e das provetas, entre duas fórmulas químicas, os seus olhos observavam o mundo sob a perspectiva de um poeta. E que poeta! Eu estou-vos a falar de António Gedeão, um dos maiores poetas portugueses do século XX. Sei que alguns poderão considerar exagerada esta minha afirmação face a tantos outros grandes poetas que viveram no século passado. E até talvez tenham razão, talvez tenha a ver com o facto de eu admirar muito este cientista que foi tão bem professor, académico, divulgador científico, escritor de obras de ficção, de teatro, mas sobretudo um grande poeta. A sua poesia está repleta de valores humanistas, conjugando a linguagem poética com o conhecimento científico e, olha, é isso, na minha modesta maneira de ver, que o torna extraordinariamente atual. E essa atualidade fez com que vários cantores musicassem os seus poemas e os tornassem bem conhecidos. Estou a pensar, por exemplo, na Lágrima de Preta, interpretada magistralmente por esse grande cantor que foi Adriano Corrêa de Oliveira. Ele conclui o poema com uma verdadeira ironia, nada mais nada menos do que o relatório da análise da lágrima de uma mulher preta e conclui não encontrar, e cito, nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água, quase tudo, e cloreto de sódio. Que melhor forma o poeta poderia ter para dizer que a dor humana é igual para todos, ou por outras palavras, que todos somos iguais como seres humanos? António Gedeão descreveu o português das descobertas de uma forma extraordinária. E assim o compreendeu esse grande cantor que é Manuel Freire, que cantou o seu poema da Malta das Naus, de que me permito aqui ler um pequeno extrato. Lancei ao mar um madeiro, espetei-lhe um pau e um lençol, com palpite marinheiro medi a altura do sol. Deu-me o vento de feição, levou-me ao cabo do mundo, pelote vagabundo, rebotalho de gibão. Meu riso de dentes podres ecoou nas 7 partidas, fundei cidades e vidas, rompi as arcas e os odres, moldei as chaves do mundo a que outros chamaram seu,
Mas quem mergulhou no fundo do sonho, esse fui eu. O meu sabor é diferente. Provo-me e sai-me a sal. Não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Mas talvez a obra mais conhecida, que se tornou num verdadeiro hino depois que Manuel Freire, ele uma vez mais, musicou e com que beleza os seus versos, é esse magnífico poema intemporal que nos ensina o poder do sonho e a capacidade humana que dá pelo nome de Pedra Filosofal e que termina assim. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Vivemos numa sociedade que normalmente vive obcecada pela sobrevivência no cotidiano, pelo triunfo fácil, onde os valores humanos se perdem e o que contam são sobretudo os outros valores traduzíveis em cifrões, e aparece-nos este cientista poeta que com a maior das simplicidades nos diz que a maioria dos que mandam na sociedade e que nos rodeiam não sabem nem sonham, ignoram, portanto, que é o sonho que comanda a vida e que sempre assim foi ao longo da história, como ele descreve ao longo do poema de forma magistral. E passa a citar: eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fuste, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete, espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão de átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Nós temos aqui, em pouquíssimas palavras, em poucos segundos, a evolução tecnológica da humanidade, conduzida sempre pelo sonho do homem. O sonho, diz António Gedeão, é que permite ao mundo depolar e avançar tal como acontece com uma bola nas mãos de uma criança. E depois palavras tão lindas e tão profundas, a mim nada me resta de dizer mais do que, olhe, até ao próximo, palavra, puxa palavra.